Irmãos, nós estamos falando sobre fé e finanças na vida cristã. O propósito da mensagem deste mês todo era trabalharmos em cima do livro Fé e Finanças no Reino de Deus, de Lauren Cunningham, o fundador da Jocum. É um livro maravilhoso, tá? Mas Deus foi nos dando outros nortes, né? E aí acabei trabalhando em 2 momentos num livro chamado Finanças no Reino de Deus. Eu achei lá no Kindle, né? Mas ele existe também para venda. Se não me falha a memória, não é muito caro, caso você queira se instruir nessa linha. E também tem o material do professor Altemir Farinhas. Também um material muito bom, prático, sintético, para você que quer aprender a lidar melhor com as suas finanças. Às vezes a gente pensa, como igreja, nossa Deus, mas os irmãos, um problema de fidelidade, os irmãos até queriam ser mais generosos e tal. E uma ocasião um pastor amigo falou assim, pastor, já parou para pensar que pode ser que isso tenha a ver não com infidelidade só, mas pelo fato de estarem perdidos financeiramente, que eles precisem de orientação? Falei, tudo a ver, porque nem todos os casos. Tem gente que pode e decide não fazer, mas tem gente que realmente está complicado. E a Bíblia fala, né? Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, ensinando-as a guardar todas essas coisas, né? Então, todas essas coisas é tudo que tem a ver com a nossa vida cristã. Então, nós precisamos aprender. E, por isso, uma vez no ano, temos um mês mais dedicado para falar sobre finanças, sobre prosperidade, e, inclusive, nos dando algumas dicas, como foi o caso da semana retrasada com o professor Altemir Farinhas. E, meus irmãos, o trecho da palavra do Senhor em Deuteronômio 28, 12. Quero convidar você a ler. O Senhor te abrirá o céu, o seu bom tesouro, para dar à tua terra, a chuva no tempo certo, para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Ainda o trecho da palavra do Senhor, também deixa eu me localizar aqui. Gênesis 39, 2. Perdão, é Provérbios 28, 13. Nós vamos ter que encurtar, então, Provérbios 28, 13. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. E também, Provérbios 26, 2. Como o pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Então nós vemos aqui, meus irmãos, nesses textos que a gente leu, uma delas é a promessa de Deus de prosperidade a Israel, né? Ao seu povo. Aqui ainda nem era Israel, né? Aqui era um povo hebreu ainda, nem tinham sido estabelecidos como nação ainda. Mas o Senhor promete ali bênçãos. Muitas igrejas pegam trechos como estes e convertem em promessas que Deus não nos fez, tá? Usam lá promessas, o povo está no exílio, e Deus fala, se vocês me obedecerem, eu vou fazer vocês adquirirem isso, vocês conquistarem aquilo. Mas é uma promessa pontual, específica para aquele momento que eles estão vivendo. E aí o sujeito pega, faz uma campanha durante o mês da igreja, e leva a igreja, então, a entender que ele precisa tomar posse daquelas promessas. E não foi aquilo que Deus prometeu para nós, mas sim para o seu povo naquele tempo, num processo de avanço, num processo onde já estavam aprisionados, para que eles pudessem compreender o que a obediência lhes proporcionaria. Então, por isso que nós vemos muito no Antigo Testamento promessas assim do Senhor, e elas sempre vão na linha da aquisição. A prosperidade é colheita boa, saúde, filhos, né, sendo gerados, e posses mesmo, riquezas. Isso era uma demonstração. O Senhor está com ele. Né? A pobreza, a maldição. Então, isso está muito claro mais no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós passamos a compreender melhor estes elementos. Sim, como falávamos aqui os irmãos,
aquele que é um servo fiel do Senhor, aquele que procura obedecer à palavra do Senhor, pelo que nós acabamos de ler, tem favor do alto. Tem ou não tem? Tem. O que é prosperidade? À noite nós vamos falar de maneira mais completa. O tempo não vai nos deixar agora. Mas prosperidade não é dinheiro, irmãos. Prosperidade não é dinheiro. O professor Altemir lembrou disso, e eu já ouvi isso. De um pastor amigo estar com um sujeito na sua SUV de madrugada, né, saindo da sua cobertura de milhões e ligando, pedindo uma palavra de esperança ao seu coração. Prosperidade não é dinheiro, não é posse, não é o que a gente conquista. Prosperidade é, eu acho que a maior referência, assim, né, sem ser uma definição de dicionário, é você ter consciência do que você recebeu é graça do Senhor, e você ser grato por aquilo que você já possui. Isso é prosperidade, irmãos. Porque você consegue olhar para aquilo e fala assim, eita, Fiatzinho, glória a Deus, obrigado. Ô Senhor, porque quando vier, né, os carros, o mais sofisticado, vai haver alegria no coração também, porque isso tudo passa. Eu lembro na época que eu tinha comprado um carro zero, né, no passado lá, e eu lembro que eu cheguei em casa, meu Deus, um carro zero, que legal, comprei, né? E daí quando eu cheguei, as crianças, carro caro, é tal, né, da Chevrolet e tal. A Amanda ou o André, não lembro, já bateu a porta já na quina. E já deu uma descascada. Ali eu já me desiludi, eu falei, é mais um carro. Se eu for me apegar a essas coisas, né, eu vou ter que amarrar os meus filhos. Mas o que mais especial foi construído ali foram os lugares que a gente foi juntos, né? As histórias que nós constituímos dentro daquele carro. Isso é alegria. E às vezes as pessoas não focam nisso. Irmãos, então falar sobre prosperidade, a receita para a prosperidade é temor do Senhor, em primeiro lugar. Temor do Senhor. Buscar conhecer o seu Senhor e submeter-se a Ele. Na canção foi dito ali, né, de algo que passa pelo coração e depois flui através do serviço, né? Uma frase da canção dizia isso. Falei, é isso. É você pegar esse conhecimento da palavra, esse entendimento que você tem da palavra de Deus e convertê-lo em ações práticas na sua vida. Isso é o primeiro de tudo. Porque aonde você estiver, mesmo um cenário difícil que você está enfrentando, você vai conseguir ver a mão de Deus lá no meio da tempestade. Isso é prosperar já, instantaneamente, com Deus. E, meus irmãos, depois que você compreende isso, e que você vira alguém que semeia no reino, com suas finanças, sim, tá? Com fidelidade com as suas finanças, com generosidade. Não porque, eu vou dar 100 para ganhar 1.000, vou dar 1.000 para ganhar 10.000, por favor, não tem nada mais antibíblico que isso. Mas pela consciência que você tem da carência do reino. Quando você é despertado, você já não é mais alguém que entrega valores na igreja, você é um semeador. E o texto sagrado de Coríntios nos diz que aquele que dá semente ao semeador, ele vai multiplicar o número das sementes. Se ele multiplica o número das sementes, ele está querendo que você plante mais, né? Então, o que o senhor fala? O Anderson é um cara que está plantando bastante. Vamos aumentar a sementeira dele? Você entendeu? É assim que Deus age. Você dispõe a sua inteligência ao Senhor para a glória dele, Deus fará você prosperar na sua inteligência, para você fazer isso mais e melhor. Você abre a sua casa com a intenção de abençoar pessoas através de um pequeno grupo, Deus vai abrir portas para você também, para que você possa fazer isso mais. Então, você faz isso com as suas finanças? É óbvio. Não é assim também algo que, eu estou há 10 anos no mesmo trabalho e nada aconteceu ainda. Pois é, mas que tipo de profissional você é também, né? Que Deus não é injusto. Vai fazer você prosperar a partir do momento que você também caminhar em direção. Teve um irmão da nossa igreja que eu estava conversando com ele e o emprego dele era muito bom. E ele disse assim, não, pastor, eu não posso sair de lá. E ele perdeu o emprego. Esse emprego que ele não podia perder sob hipótese alguma, ele perdeu. Só que esse irmão havia feito um curso, enquanto ele estava no outro trabalho, ele se especializou. E logo que ele perdeu aquele primeiro emprego, Deus deu a ele um segundo emprego, que era o sonho dele, na crise.
Irmãos, isso é prosperar no Senhor. E é isso que Deus nos convida a fazer. Consagrar a nossa vida em obediência a Ele. Não adianta entregar dinheiro sem um coração com intimidade com o Senhor. Não resolve. Deus não vai fazer essa maldade com você, porque Ele considera você um filho. E filho não dá coisa que o pai não dá coisas ao filho que ele sabe que ele não tem condições de gerir. Então Deus quer abençoar você, mas em primeiro lugar você precisa passar pelo processo da obediência ao Senhor, do conhecimento do Senhor, para que aí os recursos que Deus coloca em suas mãos, inteligência, tempo, casa, carro e tudo mais, possa ser usado com discernimento, com sabedoria, para a glória de Deus e para o seu benefício também, em nome de Jesus. Isso é prosperidade. Mas logo mais à noite nós vamos ver isso através de alguns homens e mulheres da Bíblia, como é que isso se processou na vida de Urias, como é que se processou na vida de Salomão, como é que se processou na vida de José. Então convido você, logo mais à noite, se não estiver conosco, acompanhar online e enriquecer o seu coração com essa mensagem sobre a prosperidade, a genuína prosperidade cristã. Amém? Quero agradecer a Deus também pela presença da nossa missionária Ivânia, nossa irmã querida, né, que foi e bênção na nossa vida, está aqui resolvendo algumas questões pessoais. E nós vamos orar encerrando. Quero, como o pastor Amós fazia comigo, fazer com ela, pedir para ela orar aqui encerrando esse período, em nome de Jesus, né, bem combinado antes, tudo. Vamos orar com ela. Ela vai dar a sua saudação e já ora, e depois nós vamos para o nosso café. Graça e paz, igreja. Deus abençoe. É sempre uma alegria estar aqui. Eu sempre digo, dou um pulinho aqui, sempre dá um cheirinho aqui no meu povo, né? Que Deus abençoe a vida de cada um e vamos orar então para a nossa escola bíblica. Paizinho querido, obrigada, Pai, por esses momentos de culto aqui. Obrigado pela adoração, obrigado a Deus pela apresentação do bebê, pelas mulheres e tantas outras coisas que essa igreja tem feito, a Deus, para o teu reino, Paizinho. Obrigada pela vida do pastor, sua família, todos os líderes, e que o Senhor esteja abençoando, prosperando em nome de Jesus cada dia mais. E uma igreja que prospera, uma igreja que alcança almas para o Senhor Jesus. Então, que em nome de Jesus, essa igreja continue fazendo diferença, Pai. Nos dá um domingo abençoado, EBD, Deus abençoada também, que o Senhor esteja falando com cada um aqui também, Senhor. Abençoa a nossa ida, a nossa volta, no culto à noite também, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus, abrimos nosso coração. Amém, Paizinho. Amém. Amém. Deus abençoe.